Cambô. Medicina da floresta. É uma enzima retirada de uma perereca, na verdade, a Filometusa bicolor, ou bicolor. Que é aquela venenosa que mata se você... Não, o veneno dela, essa enzima, ela é feita para proteção dos predadores naturais. Ou seja, a cobra morde ela, ela solta isso, a cobra entra na força da medicina e gospe. Ela não tem predador natural, entre aspas. E ninguém consegue pegar ela, morder ela por causa dessa enzima. Essa enzima que tem, segundo a lenda, a etnia, né, a tribo estava morrendo. Eu não vou falar qual que é, porque fala a tribo. E o pajé, como eles lidam com essa questão espiritual da natureza, consagrou a ayahuasca e se embrenhou na selva. Aqui tem várias lendas, tá? Tô contando uma. E lá pediu para a floresta, para a espiritualidade da floresta, uma cura para a etnia, para a tribo deles. E aí apareceu um espírito grande, tipo 3, 4 metros, corpo de homem, com as mãos e os pés e a cabeça de sapo. Vamos falar, eles falam sapo, né? Mas é uma perereca. Ele falou, ó, pega aquela rã e aquele cipó, que tem o cipó, que é titicá, e faz assim, assim, assado, que você vai... Ensinou ele a aplicar. O ensinamento veio... Veio da floresta, ancestral, dos né? espíritos. Entendeu? Eles falam com a floresta, os pajés falam com a planta. A planta ensina para que ela serve para curar os outros, as patologias. Deus, cara, minha planta É muito tá louco morrendo esse- em casa, velho. Cuida da Meu sua planta, Deus, cara. Meu. E aí, ele foi lá, fez e salvou a etnia. Entendeu? Com esse procedimento. E eles usam isso há milênios, né? E eles me ensinaram a fazer isso. O pajé, o Costeiro, ele tá vivo ainda. Me passou esse conhecimento. Aí eu tô falando de mim. Né? E que tem que ter muita ciência com essa medicina. Ela é perigosa, como a ayahuasca é perigosa para a mente e tal, pode deflagrar, como disse o surto. O cambô, por exemplo, com esse pessoal inexperiente, jovem, que vê... O cambô, para aplicar, ele é fácil, tecnicamente, é simples. Eu ia perguntar só um parênteses da aplicação, que eu já vi pessoas com dois bolinhas, uma bolinha, 3 bolinhas. Isso. Como você determina essa quantidade? Eu tenho a minha ciência, quer dizer, o cambô, ele fala comigo. Eu já cheguei para aplicar 5 pontos, 3 pontos Só pra nele. quem estiver ouvindo, gente, bolinhas seriam umas gotinhas próximo ao ombro, né? A gente fala pontos. Ponto, perdão, isso, Os melhor. furinhos são pontos. Então eu tô aqui com ele. Vamos, pá. Quando chegar na hora do cambô ali fora, eu vou pensar 3 e eu vou fazer 2 nele. Eu aprendi a ouvir. Você que recebe essa indicação. É uma assim. canalização. Vidente vê o cambô do meu lado, o espírito e tal, sabe essas coisas? o cambô é um espírito. Então, isso é outra coisa. O cambô tem a parte química, que é essa que eu queimo e coloco a enzima. Eu tiro a pele e coloco a enzima. Aí começa a reação. Ponto. Entra no seu sistema, né, no seu patrimônio biológico, é uma intravenosa indígena, resumindo. Agora eu fiquei com pressa de falar. Não, Entra fica no- tranquilo. A gente não quer tirar você da luz, não né? quero Quem bagunçar sua somos nós de frequência. tirar Não. ele da luz, cara? Vamos manter essa frequência que tá ótima. Por isso que eu falei técnico. Quando eu falei técnico, é o gatilho que eu ativei aqui de falar. Não, tá tudo bem. Mas, enfim, ela entra no seu sistema, né, circulatório e aquece o coração. Começa a bombar, ele acelera e bomba muito mais forte. Bum, bum, sabe? Sério. Parece aqueles Deixa eu filmes. aproveitar e fazer uma pergunta técnica também disso. Assim, alguém que tem algum tipo de problema do coração, assim, tipo, é problemático fazer isso ou não? Cada caso é um caso, cara. Eu já fiz cambô em cardíaco, assim, que saiu do Dante há 1 mês e foi ótimo. E já fiz em um senhor uma vez de 82 anos, o coração 4 vezes aumentado. O homem não andava, ele sentia dor para levantar, dor para sentar, dor para ir no banheiro, dor para tudo. Ele tomou cambô e saiu andando. Então ele age no coração de maneira benéfica, mesmo que você tenha alguma doença, ele Depende da doença, gente. É por isso que eu falo, eu tenho que falar com a pessoa. É perigoso falar certas coisas aqui. E a medicina convencional não pode ser desprezada em nenhum caso. Em hipótese nenhuma. Né? A ayahuasca mesmo, eu peço, e dependendo da situação, da quantidade de remédios. Por exemplo, o cara toma tarja preta, 3 tipos, 5 tipos. Eu já servi medicina para pessoas que tomaram 5 tipos
diferentes há anos. Falei para ela falar com o psiquiatra, falou. Depois de 2 meses ela veio tomar medicina comigo legal, e nunca isso. mais tomou medicina. Tomou os remédios. Caramba, eu tomo Rivotril. Será que eu posso tomar? Eu tô falando tudo Pode, mesmo, assim. pode. É, Mas conversa com o seu médico Mas- antes, né? Por que você toma Rivotril? por ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade no fim do ano passado. Uma só? Mas foi uma crise bem ruim, assim. Tipo, Crise de pensamento Suicida. obsessivo, de tudo. E Então. aí eu passei por ele, né? E aí ele me receitou Rivotril, receitou Carbolítio, né? Mas foi uma crise. isolada. Assim, É tipo. que explodiu ali, né? Nunca é isolado, né? Tipo, sempre Ela vai- vindo. é, Então, por exemplo. progredindo. Então assim. É sutil, né? Falando um pouco, sei lá, do meu histórico recente, assim, mas sei lá, há 2 anos atrás, no mesmo ano, eu perdi o meu melhor amigo e meu pai, tipo, no mesmo mês, assim, sabe? Ah, tá. Agora eu entendi. Então, e eu não tive luto de lá pra cá, porque eu tive tanta coisa pra resolver do meu pai, tanta coisa prática pra resolver, Eu né? entendo. Então, assim, por exemplo, a minha terapeuta fala que só agora, 2 anos depois, é que eu tô começando a viver o luto do meu pai, que morreu 2 anos atrás, sabe? Então, isso. tudo isso foi juntando e tal. E aí, no final do ano passado, bem no meio das férias, eu viajando com a minha mulher e com o meu filho, assim, tipo, no parque aquático, no meio do parque aquático, eu comecei a ter uma crise de pensamento intrusivo, né, que chama, né? De pensamento intrusivo, de coisa ruim, de você pensar coisa ruim, pensar que coisas ruins vão acontecer e que você vai fazer coisas ruins, então essas coisas assim, né? E aí, quando eu saí desse momento, eu liguei para um psiquiatra, troquei ideia e tal, então tô tomando e tá fazendo super efeito, assim, tipo, e beleza. E aí ele falou, puta, foi uma crise de ansiedade em cima de um monte de outras coisas que você tinha que ter na cabeça para resolver, e aí juntou todas as coisas, e ele falou uma coisa muito interessante, que assim, que geralmente essas crises de ansiedade ou pânico, né, porque tem... né, dão quando você tá mais tranquilo, mais de boa. Ele falou assim que aumenta muito nas férias. Então, quando é verdade. Você relaxa. Pô, Você relaxa. Então, quando você tá no dia a dia, No você não pensa nos automático. problemas, tá ligado? E aí, quando você sai de férias, de boa, tranquilo. é por isso que eu enrolo no trabalho, cara. Tô Exato. relaxado Aí todo dia. é que vem o negócio, porque daí vem a carga pesada mesmo que você tá carregando e que ninguém tá te ajudando a carregar, entendeu? Porque, Porra, cara. Não, É isso. cara, por favor, vamos curtir um final de semana isso. feliz. Mano. Não, mas só pra explicar pra ele por que eu Eu sei, tô tomando. Então eu queria saber se eu, por exemplo, se eu posso tomar. Pode. Você fala com ele primeiro, mas poderia sem problema nenhum. Ah, legal. Tem gente que tem AVC, por exemplo. Minha mãe teve uma ausência, na verdade. Estourou uma veia lá que não pegou muito. Caramba. Por quê? Minha mãe era caçula de 11. Ela enterrou todo mundo, fora tios e tias. Nossa, mano. É. Resistente. E o irmão dela, o último tio que morreu, ele deixou bens. E, velho, ela nasceu em 18. Caramba. 1918. Nossa, cara, antes do Ela eu tinha teria que 70, afundar, eu acho, né? Não, vai ver. E ele era bem mais velho, morreu e deixou bens, né? Então tinha que achar todo mundo, os netos dele e filhos que estavam espalhados pelo Brasil. E não tinha internet, saca? Não era outro planeta. Posso falar que era outro planeta mesmo. E foi uma luta dela e advogado e vai pro Mato Grosso. E ela com 70 fez aquela conseguiu, quando assinou os documentos lá, todo mundo, que ela tinha que colher a assinatura de todo mundo. Todo mundo. Quando ela conseguiu, assinou, foi no cartório, teve a partilha, na volta ela teve uma isquemia. Porque parou, relaxou. Relaxou, cara. Tipo, resolveu o Missão problema. cumprida. Sacou? Mesma Missão coisa que cumprida. você. Não tem nada, pode sim, mas fala com ele. Quanto tempo faz que você toma? 6 meses. Ah, meu. É. Entendeu? Uhum. É tranquilo, né? E não acredite na doença, acredite nas férias, vai com ele de férias. exato, Faz a manutenção, exato. velho. Ele Não sabe fica como. nesse looping não que vai dar de novo. Comigo ele passa de ano, ele sabe. Mas Né? é só um... Mas, É. troca ideia. Ele fez algum exame? Químico? Ele pediu pra eu fazer, eu não fiz. É que ele anda comigo, né? Não pode... Não bate bem. Ele me passou um monte de exame que eu não fiz. Gente, ó, não façam isso, por favor. Façam seus exames de Faça sangue seus e tal. exames, gente. Não façam Faz, que nem é. eu, cara, que ele pediu pra eu fazer, eu não fiz, cara. Eu vou fazer. Psiquiatras peçam exames também, porque tem uns que não pedem. Bate Não o pede, olho e é. dá a receita e tchau. É. Não. Ele, pelo contrário, ele foi muito até criterioso demais, assim, né? Você que Eu que... não vale Largou nada. a mão, não vai, é isso. Ele Mal de publicitário, né? Mais de 40 anos, cara.